Diego Amorim chegando com a gente. Hoje é sexta-feira, mas o Diego alertou aqui que hoje não vai ter cantoria, né, Diego? Hoje você fez uma entrevista aí que é interessante a gente destacar aqui para os nossos ouvintes. Sabe que vai ter protesto, você está preparado para lidar com isso, né? Vai ter piquete aí na frente da Nova Brasil. Vamos ver se no final a gente canta junto aqui alguma coisa para não deixar passar batido, Michele. Combinado. Bom dia a você, bom dia ao Mauro, bom dia aos ouvintes. Pois é, hoje excepcionalmente não tem o resumo musical da semana, mas a notícia sempre em primeiro lugar. Quando o fato ele se sobressai aqui, a gente prioriza ele sempre. Não que nas sextas-feiras musicais não tenha notícia, mas hoje excepcionalmente eu trago para o nosso ouvinte os destaques da entrevista que eu fiz ontem com o Edinho Silva. Edinho Silva foi vereador em Araraquara, deputado estadual, foi ministro da Secretaria de Comunicação no governo de Dilma Rousseff, é uma liderança do PT nacional, é muito próximo do presidente Lula, e ontem o Edinho esteve aqui nos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília para uma entrevista exclusiva. Eu comecei perguntando a ele sobre esse início do governo Lula, pouco mais aí de 40 dias de governo, e ele me disse que o presidente saiu fortalecido dos ataques à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, mas fez um monte de comentários que são recados. Ele diz que geralmente os governos começam um pouco tumultuado, com conflitos naturais, e alfinetou ali, dizendo que muitos ministros sequer montaram as suas equipes até agora. Diz também de uma necessidade de unificar o governo. Vamos ouvir Edinho Silva. Olha, início de governo é sempre início de governo, né? Geralmente é um pouco tumultuado, porque você tem uma equipe que sai e uma equipe que chega. Essa equipe que chega, com raras exceções, está enfrentando o novo, está diante do novo, né? Está montando a equipe, né? Em janeiro, os ministros e as ministras não conseguiram sequer montar suas equipes ainda. Então, avaliar nesses primeiros 30 dias, eu avaliaria como um presidente que sai muito fortalecido do processo dia 8 de janeiro, né? Eu não tenho nenhuma dúvida em caracterizar como uma tentativa de golpe de Estado, eu não tenho nenhum receio em fazer essa caracterização. E o presidente Lula sai muito forte desse processo, né? Ele traz não só o governo para sua mão, mas traz o Estado brasileiro para sua mão, né? Claro, tem contradições naturais de um início de governo, tem conflitos naturais de um início de governo, porque se há turbulência quando você faz transição empresarial, né, você imagina quando você faz transição de governo. Até você alinhar todos os objetivos, você unificar o discurso, né, você unificar, né, aquilo que você quer que a sociedade entenda, né, vai um certo tempo. Esse áudio é a cara da Nova Brasil, Mauro, Michele, porque o Edinho me deu a entrevista na hora que estava acontecendo o Mesa para Dois aqui em Brasília, e no fundo tem um sambinha, que é no estúdio do lado aqui que o pessoal estava tocando. Isso é a Nova Brasil, é a notícia com música junto, não tem jeito. Eu perguntei para o Edinho que contradições são essas que ele mencionou, né, nessa resposta, e ele me respondeu o seguinte, vamos ouvi-lo. É evidente que tem uma contradição criada em relação à política econômica, né? O presidente tem uma concepção que ela entra ou entrou em conflito com aquilo que pensa o Banco Central, não daria um peso maior do que esse fato tem. Claro, tem aí uma visão diferente de economia, uma visão diferente de modelo de desenvolvimento para o país, mas eu penso que com muito diálogo isso se ajusta também. Ele está falando da polêmica dessa semana, né, envolvendo as declarações do Lula sobre a autonomia do Banco Central, sobre juros altos e aquela questão toda que a gente viu, sobretudo nos últimos 2, 3 dias. Eu também perguntei sobre a base sólida do governo Lula no Congresso Nacional. O ano só começa para valer aqui em Brasília e no Brasil todo depois do Carnaval. Então eu relembrei ao Edinho Silva que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco foram reeleitos na Câmara e no Senado, respectivamente, com apoio do Palácio do Planalto, mas eu perguntei a ele se ele considera isso suficiente para que o presidente Lula tenha uma base sólida no Congresso. Antes disso, só chamar a atenção para o nosso ouvinte de mais um recado que o Edinho passa na resposta, quando ele diz que não daria a essa questão do Banco Central econômica um peso maior do que ele tem.
Tem muita gente nos arredores do governo Lula, do Palácio do Planalto, do entorno do presidente, que acha que já deu essa história de que ele tem que deixar a crítica dele marcada, ok, mas não fica mexendo muito demais nessa questão econômica não, que vai ser importante em algum momento ter pelo menos parte do mercado com o governo para aprovar reformas estruturantes que mesmo as alas mais progressistas do PT defendem que aconteçam. Vamos ouvir o que o Edinho disse sobre a base sólida do governo no parlamento. A lógica de montagem do governo foi a lógica de montagem de maioria parlamentar, que está correto. Sem maioria parlamentar, nas duas casas, você não consegue desenvolver os seus projetos. Você não consegue pôr em prática aquilo que você quer para o país. Então, eu tenho total concordância com aquilo que o presidente fez na montagem do seu governo. Claro que a montagem do governo, do ponto de vista se ela reflete ou não a maioria no parlamento, nós vamos ter que ter testes concretos, né? E você testa a sua base parlamentar quando você põe uma agenda para o parlamento. E não projetos menores, projetos simples de serem aprovados. Tá aí o Edinho quase que cobrando que o governo coloque uma agenda para o parlamento de projetos grandes, né? Um desses projetos, eu perguntei a ele, pedi para ele exemplificar, ele citou, claro, a reforma tributária. Alguns integrantes do governo têm falado em possibilidade de votação ainda no primeiro semestre desse ano de 2023. Segundo o Edinho Silva, essa vai ser uma grande prova, um grande teste para o governo Lula, se de fato essa maioria é sólida ou não, porque a reforma tributária está dentro desse contexto de uma agenda para o parlamento. É claro que eu perguntei ao Edinho sobre os casos dos ministros Juscelino Filho, das Comunicações, e Daniela Carneiro, do Turismo. Nós tratamos desse assunto ontem aqui na coluna e, no entender de Edinho Silva, não dá para o presidente Lula afastar ministros a cada denúncia que chega. Vamos ouvi-lo. Eu sempre penso que para você afastar alguém, você precisa de um fato contundente. Claro, são denúncias que estão aparecendo na imprensa. Eu penso que a ministra e o ministro têm todo o direito de se defender, como é natural nos países democráticos, nos países que zelam, né, pelo princípio da dúvida, né? Você tem que oferecer a dúvida para quem é acusado, né? Você tem que gerar o princípio do contraditório, né? Isso é balizar no Estado democrático de direito. Então, eu prefiro aguardar, né, que essas denúncias sejam apuradas, se de fato elas têm lastro na realidade ou não. E eu penso que o governo tem que ter essa postura. Não dá para o presidente Lula afastar ministros a cada denúncia que chega. Porque na vida política, infelizmente, denunciar se tornou fato corriqueiro, né? E as pessoas não podem ser julgadas pelas denúncias, e sim pelo direito que elas têm de ampla defesa, e a partir da ampla defesa você ter efetivamente avaliação se a denúncia é factual ou não. Então eu prefiro, né, se eu tivesse que opinar no governo, eu diria que tem que prevalecer o princípio da dúvida. E para a gente concluir, eu perguntei também para o Edinho Silva o que ele acha dessa história do presidente Lula a todo instante ainda citar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Trouxe para ele isso que eu escuto nos bastidores de Brasília, até de gente do próprio governo. E aí o Edinho dá mais alguns recados, dizendo que o Bolsonaro tem que fazer parte do passado, que temos que superar essa página da história brasileira, no entender dele, e ele faz de novo ali uma pequena cobrança, essa é a interpretação que eu faço da resposta dele, para que o governo comece a apresentar programas e projetos para o povo brasileiro e para que a economia volte a crescer em um ritmo mais acelerado. A gente escuta e finaliza com o Edinho Silva. Não tem nenhuma dúvida, conhecendo o presidente Lula, ele sabe que o seu grande desafio é criar uma agenda de futuro para o Brasil. O presidente Lula, na minha avaliação, é a maior liderança política da nossa história. É um homem com uma larga experiência, né, que já enfrentou todas as adversidades na vida e na política. Então ele sabe que a prioridade é criar uma agenda de futuro para o Brasil. O governo Bolsonaro cada vez mais tem que fazer parte do passado. Ele é um governo que se encerrou no dia 1º de janeiro, quando o presidente Lula efetivamente é empossado.
Então, ele vai ficar cada vez mais no passado. E o mais importante para nós é a agenda de futuro. É nós mostrarmos, né, o presidente Lula mostrar ao povo brasileiro o que é que vai ser feito, o que é que efetivamente é importante para o país. E eu penso que a partir do final de fevereiro, início de março, o governo começa a apresentar programas e projetos para o povo brasileiro, programas que vão recuperar políticas públicas importantes, né, programas que vão fazer com que a nossa economia volte a crescer num ritmo um pouco mais acelerado, né, que a gente possa criar condições para um crescimento econômico sustentável para o Brasil, para a geração de empregos de qualidade, que é o que o nosso povo quer. Né? O presidente Lula também sabe, né, que o grande desafio do seu terceiro mandato é unificar o nosso país. Né? O Brasil saiu das eleições de 2022 um país dividido. Eu penso que o resultado eleitoral mostra isso, né? 51% a 49% dos votos mostra um país dividido. E eu sempre digo que a única liderança capaz de reunificar o Brasil é o presidente Lula. Não há nenhuma outra liderança política no nosso país com capacidade de reunificar a nossa população, né? De acabar com essa guerra entre as famílias, entre os grupos de amigos, né? Essa guerra no local de trabalho, as pessoas muitas vezes não podendo ir na festa de aniversário do filho, do amigo, porque lá vai ter conflito de opinião, muitas vezes não participa do churrasquinho dos amigos porque vai ter conflito de opinião, muitas vezes não vai junto numa atividade de lazer porque vai ter conflito de opinião. Nós temos que superar essa página da história brasileira. Nós temos que voltar a conviver com posições divergentes, mas isso não precisa significar guerra, não precisa significar conflito. Tá aí, Edinho Silva, ex-ministro petista, muito próximo ao presidente Lula, com essa entrevista exclusiva aqui à Nova Brasil FM. Mauro Micheli. Obrigado, Diego Amorim, trazendo a Conexão Brasília, direto da capital federal. Valeu, Diego, obrigado, bom fim de semana. Valeu. Bom fim de semana.